Hoje nós vamos dar continuação ao vídeo que fizemos ontem a respeito do Ora Pro Nobis, e aqui vai a receita do pão que eu mencionei. E para essa receita nós iremos precisar de 3 ovos, 30 gramas de fermento biológico seco, 230 gramas de Ora Pro Nobis, 4 colheres de sopa de açúcar, o equivalente a 3 ou 4 cebolas médias, farinha até dar o ponto e 3 copos de leite. Agora você vai pegar todos esses ingredientes e bater no seu liquidificador. Se o liquidificador não for muito forte, talvez seja necessário você dividir em 2, né? Divide em 2 partes e depois mistura tudo e coloca a farinha. A ordem do acréscimo dos ingredientes não faz muita diferença, excetuando-se pela parte do sal e do fermento. Se você jogar o sal e o fermento e um encostar no outro, você pode acabar matando a levedura, que a levedura é um fungo do gênero Saccharomyces, e o sal tem efeito fungicida. Então, só cuidado para não misturar sal e fermento, né? Deixando encostar um no outro. Aí você vai colocar tudo numa bacia e ir acrescentando vagarosamente a farinha e sovando. Você vai saber que o pão está pronto quando a massa parar de agarrar na sua mão. O propósito do açúcar é, na verdade, facilitar a fermentação, porque o amido é uma molécula grande, ele é um polissacarídeo não fermenticível por leveduras, e a gente tem que colocar um carboidrato simples para a levedura poder ter o seu pontapé inicial. Para a gente contextualizar e enriquecer um pouco desse vídeo e falar dessa questão da levedura, a gente pode usar, por exemplo, as bebidas alcoólicas. No processo de cauinagem, o cauim é uma bebida produzida pelos índios tupis e é mandioca mascada. Então as mulheres mascam a mandioca e a cospem em um barril e depois a poção é colocada para fermentar. Você tem que mascar a mandioca primeiro para a amilase da saliva converter o amido em maltose e então ele poder ser fermentado por leveduras. Você encontra isso também no saquê. O saquê antigamente também era produzido pelo amido ensalivado, mas hoje em dia a gente não vai beber cuspe dos outros, né? Por uma questão muito óbvia. Então eles usam um fungo, o Aspergillus oryzae, para quebrar o amido e ele se tornar fermentível e as leveduras poderem transformar o carboidrato em álcool. Para quem não quer usar a levedura comprada no supermercado, há uma maneira mais arcaica, mais interessante, mais satisfatória e mais saudável de se fazer o pão, que é através da madrepão. É um fermento natural produzido com farinha. Vamos nos lembrar que tem 100 anos só que a gente conhece, né? 100 ou 200 anos que a gente conhece aí um pouco mais sobre microbiologia. No passado não tinha isso. Você não tinha comodidade de ir até a padaria e comprar o fermento. Então fazia-se com madrepão. E a madrepão tem bactérias aciduláticas que vão acidificar o seu pão. Acidificando o pão ele dura mais. Vai haver quebra do glúten. Então também é um bom pão para quem tem uma leve intolerância ao glúten e ainda assim continua consumindo farinha. E você também reduz o índice glicêmico, engordando menos e tornando o indivíduo menos predisponente a desenvolver diabetes. Você pode fazer uma bolinha com a massa e colocar dentro de um copo de água. Quando a bolinha subir, significa que o pão está pronto ou para ser assado, caso você não deixe a massa descansar, porque existem 2 métodos. Ou você também pode, depois que a bolinha subir, deixar o pão descansar novamente por mais 30 minutos e assá-lo, que é o que a gente fez. Você vai untar o tabuleiro com óleo e papel. E esse papel vai ser usado posteriormente para acender o fogão a lenha, caso você tenha um. Uma coisa bastante interessante que eu aprendi no mochilão que eu fiz, porque eu fiquei dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, local muito úmido, às vezes chuvoso, e a gente tinha que se virar acendendo bambu verde ali. E a gente gastava álcool em gel, gastava álcool comum e não dava certo. E a gente começou a usar óleo com papel higiênico e a gente conseguiu acender o fogão a lenha várias vezes com a lenha completamente molhada.
Então, né, é muito mais vantajoso você usar o óleo do que o álcool para acender tanto churrasqueira quanto o fogão a lenha. A gente até costuma brincar, né, que se você quiser de fato averiguar se você tem prática para acender o fogão a lenha, você tem que conseguir acender com uma única riscada do isqueiro. Se tiver que acender mais vezes, esvaziar, encher o fogão a lenha novamente, é porque o homem rural está muito Nutella, né? Ainda não pegou a técnica, e como eu vou deixar aí no time-lapse para vocês darem uma olhada, não é difícil você acender o fogão a lenha com um único fósforo ou uma única riscada de isqueiro. Deem uma olhada aí.